para conosco, irmão. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz que Jonas, um profeta, um homem de ministério, um homem que tinha uma função específica dentro de Israel, a função de profetizar, a função de trazer uma palavra pronta, uma palavra que não era dele, ser porta-voz, transmitir uma mensagem do próprio Deus. Este é Jonas, um homem como nós, mas com uma chamada específica. Havia uma vontade de Deus específica sobre a vida de Jonas. E no capítulo 1, no verso de número 1, até então, Jonas vem sendo profeta, Jonas vem evoluindo, prosseguindo, Jonas vem caminhando. Até o capítulo de número 1, a Bíblia declara Jonas como um profeta, e Deus está dizendo para Jonas mais uma das profecias que Jonas terá que transmitir. O verso 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A palavra de Deus estava indo de encontro a Jonas, mas dessa vez Jonas não iria profetizar dentro de Israel. Jonas teria que se ausentar do meio dos seus irmãos e profetizar para quem ele não queria. Havia um embate, havia um problema íntimo, não da parte de Deus, mas da parte do homem Jonas e não do profeta Jonas. Porque Deus não trabalha conosco, irmãos, nos obrigando, nos escravizando, nos forçando. Tudo que a Bíblia ela faz são sugestões transmitidas ao homem, e a Bíblia chega a dizer que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito, ou seja, voluntariamente. É necessário que a Bíblia encontre um fluxo voluntário na minha vida, para que ela venha se manifestar. E desta vez, a profecia, dessa vez, a chamada, desta vez, Jonas, ele teria um embate consigo mesmo, irmãos. Ele ia ter um problema interno, a qual ele ia ter que administrar, ia ter que dominar, ia ter que vencer. Porque Jonas, sendo judeu, ele tinha algo contrário ao povo de Nínive, porque os ninivitas eram inimigos de Israel. E este profeta, ao ouvir de Deus esta chamada, ele vai ter um problema muito sério, porque ele não vai querer, ele vai resistir ao Senhor. Ele vai dizer: eu não quero mais pregar, eu não quero mais profetizar, porque aí já é demais. Deus está pedindo algo que vai além daquilo que as minhas forças são capazes de me levar. Isso é forte demais, isso é pesado demais. Eu não quero entrar em contato com este sentimento. Eu não quero pregar misericórdia para aqueles que eu quero ver mortos, para aqueles que são meus inimigos. Agora Deus está indo longe demais com essa questão de ministério.
Recalava subiandará. Deus está me pedindo algo muito forte. Pelo que agora Deus está pegando pesado comigo. A fragilidade humana de Jonas, ela vai ser uma dificuldade para que ele, desta vez, continue a sua trajetória. E eu quero já liberar uma palavra. Tem gente que já está entendendo. Mas mesmo assim eu quero esclarecer de uma forma ainda melhor. Quando Jesus ele disse que todo homem que quiser vir após ele terá que negar a si mesmo, Deus estava falando deste tipo de coisa, de coisas que o céu ele vai colocar diante de nós e que vai exigir de nós que nós passemos por cima das nossas vontades, passemos por cima das nossas emoções. E todo mundo que é chamado de Deus, e você é chamado de Deus, você precisa perceber que uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor, duas coisas, uma acontece automaticamente, mas a outra precisa ser estabelecida. A que acontece automaticamente é que você passa a ser prioridade para Deus. Uma vez que você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, o céu te tem por prioridade. Mas outra coisa precisa acontecer, e essa sou eu que preciso estabelecer. O céu precisa ser prioridade para mim. A vontade de Deus precisa ser maior do que a minha. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer, irmã, que nem todo dia vai ser favorável para que a gente faça aquilo que o céu está nos impondo, ou a nossa chamada está colocando diante de nós. Nem todo dia vai ser o dia bom, onde tudo deu certo e você está de bem com a vida para pregar a palavra. Mas mesmo assim, você será chamado à responsabilidade de pregar. Nem sempre o alvo da pregação vai ser o seu amigo, a sua família, aqueles a quem você admira. Mas isso não tirará a responsabilidade que é sua de mesmo assim pregar. E Jonas está entrando em contato com este embate, com este conflito interno, que todo homem vai precisar vencer, se ele quiser continuar na presença do Todo-Poderoso. Quando Jesus está dizendo assim, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, é porque Jesus sabe que existem sentimentos dentro de nós, e por causa da existência deles, vai ter uma hora na nossa caminhada que nós vamos ter que tomar uma escolha. Negar a nós mesmos e continuarmos na presença de Jesus, ou ficarmos com nós mesmos e somente com nós mesmos. Quando nós escolhemos os nossos motivos, as nossas desculpas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e colocamos elas como prioridade acima do que o reino do céu ele necessita, nós escolhemos a nós mesmos e abrimos mão
mente do céu, a gente passa a priorizar a nossa vontade, o nosso querer, deixando assim de contar com a presença, Rakalavassaio, deixando de contar assim com aquela caminhada que agradava ao Senhor, que subia recalamanto e decomanergia, como aroma suave às narinas de Deus. Oh glória! A questão, irmãos, é que enquanto nós andamos debaixo da palavra, debaixo da vontade, debaixo daquilo que Deus quer, priorizando o céu, priorizando a Deus, Deus também nos prioriza pelo que Ele entra, aonde nós estivermos, Ele cumpre a briga que se apresentar, Ele derruba a muralha que tiver diante de nós, Ele fecha a boca do leão, meu irmão, Ele entra na fornalha junto com a gente, abre porta onde não há porta, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele faz o céu e a terra tremer. Mas quando nós não somos capazes de dominarmos sobre a nossa vontade, e a nossa vontade entra em conflito com a vontade de Deus, e nós não nos submetemos a ela, e tomamos a nossa como justificativa, acontece isso que está acontecendo com Jonas. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. E por que fugiu? Fugiu porque a presença do Senhor deixou de ser aquilo que Jonas queria. E nós precisamos entender algo para que a nossa caminhada nunca chegue a este ponto. Deus é soberano. Deus não desiste de ninguém. Deus não se dá por vencido. Deus não está só nos amando, Ele está amando o mundo todo, e de uma tal maneira, que uma vez que Deus nos alcançou, que o céu trabalhou ao nosso favor, que Deus salvou, libertou, lavou, remiu, se manifestou a você, te encheu do Espírito, te trouxe a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo o entendimento, e agora você tem acesso a um céu de glória. Deus conta com você, meu irmão, porque Jesus ainda diz assim: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, mas aqui também tome a sua cruz, também assuma o peso de tudo aquilo que está sobre os seus ombros, porque cabe a cada um de nós manifestar aquilo que nos trouxe salvação. Cabe a cada um de nós sermos testemunhas daquilo que mudou a nossa história. E o que Deus está pedindo para Jonas, não foge disso. Deus quer que Jonas saia do território de Israel, vá até o território de Nínive e manifeste a profecia, a palavra de um Deus amantíssimo, misericordioso, longânimo, de um Deus que salva, cura, liberta,
de um Deus, irmão, que ao arrependido sempre se volta com o olhar de misericórdia. Recanto comanagasuri calavacé. Mas o que nós percebemos não é que Deus deixou de amar, não é que Deus deixou de ser longânimo, não é que Deus se calou, mas que um profeta não está alinhado com o sentimento que Deus tem. E esse é um problema muito sério na vida daqueles que são chamados. Nós não escolheremos aonde iremos pregar, ou que palavra iremos liberar, porque se somos profetas, não profetizamos a nós mesmos, mas profetizamos a um Deus que tudo sabe, que Ele não erra, que Ele não falha, e que a palavra dEle é soberana. Jonas estava diante de uma situação muito séria: fazer a vontade de Deus ou quebrar a sua aliança, abrir mão da presença, abrir mão do ministério, abrir mão de tudo que Deus até então tinha feito por ele. Só que há um problema aí. O livro de Salmo nos revela: em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. O Salmo revela: se não fora o Senhor, os nossos adversários teriam nos engolido vivo. Grande é a nossa dívida para com Deus. E aqui nós vamos ver a pior decisão que um homem, seja profeta, seja louvorista, seja que chamada ele tiver, mas a pior decisão que um ser humano pode tomar é fugir da presença desse Deus. Ele foge, ele tenta fugir, ele tenta se esconder, ele tenta se ocultar da responsabilidade que é dele. E com isso, irmão, ele vai começar a entrar em contato com as suas próprias misérias, sem que haja alguém que possa o livrar. Não se esqueça de que quem está de pé, cuide-se para que não caia. Sabe por quê? Não é porque falta glória lá no céu, ou falta da parte de Deus unção para derramar. É que aquele que está de pé, lembre-se que dentro de si ainda existem muitas misérias, que se não estiver em contato constante com Deus, elas vão se manifestar, e com elas vontades, desejos, forças carnais que irão dominar novamente sobre o homem. A presença de Deus, irmão, ela não é algo que vem assim como um lazer. É uma necessidade humana para que as suas misérias, as suas vergonhas, elas possam ser cobridas. O sangue, ele oculta as nossas vergonhas para que nós possamos estar diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E esta pergunta está apontando para uma questão muito séria. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Ou seja, quem vai ficar acusando os escolhidos de Deus? Porque eles são santos, porque não erram? Não, eles erram. A resposta não é porque são santos. A resposta não é porque eles são melhores do que os outros. A resposta é porque Deus os justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Se é Deus que traz justiça sobre eles, se é Deus que trabalha sobre eles, é que se eles estão errados, quem vai corrigir eles não é os homens, não é Satanás e os demônios. Deus, ele corrige a quem recebe por filho. E Jonas, ele está tomando uma atitude, irmão, que vai gerar no céu, vai gerar em Deus um olhar diferente, porque Jonas, ele parte para uma desobediência, ele está fugindo à sua responsabilidade, e Deus vai se manifestar, assim como Deus iria se manifestar na obediência, livrando, salvando, resgatando aquele povo. Deus também vai trabalhar, vai se manifestar na desobediência, corrigindo o Jonas. Mas nós vamos entrar aqui com uma parte da Bíblia, irmãos, que nos chama muita atenção. Jonas tomou a sua decisão e a partir de agora o céu se volta para Jonas de uma forma diferente. Ele abre mão do seu ministério e ele procura ir para uma localidade chamada Tarsis. A Bíblia diz que ele desce para a cidade de Jope, onde encontra um navio que se distava daquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olha, irmão, você vai achar pessoas para te receber quando você estiver fugindo do Senhor. Pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você está querendo ir para fugir da presença do Senhor. Muitas pessoas, e até um certo conforto, é só pagar que entra. Ninguém vai perguntar de onde você veio, ninguém vai perguntar o que você está fazendo, ninguém vai perguntar se você está fazendo a coisa certa, se está procurando fazer a coisa errada. Pagou, entrou, meu irmão. Aleluia. O verso 4 diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Amados, Jonas achou que ia sair da história de Deus, mas ele não contava que Deus não ia sair da história de Jonas. Sabe, irmãos, querer fugir do Senhor é impossível, porque há um atributo de Deus que é a onipresença. Isso significa que Ele está em todos os lugares. E não somente está em todos os lugares, Ele está em todos os lugares, em todo o tempo, no passado, no presente e também no futuro. Ele está em todos os lugares, em todos os tempos. Ele sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus começa a chamar a atenção. Você já viu quando o filho ele faz alguma coisa errada e o pai começa a chamar a atenção dele? Deus começa a soprar um vento sobre o barco, um vento violento.
Um vento que coloca em risco a vida de todos que estão naquele barco. E a Bíblia começa a dizer que aquelas pessoas que não têm nada a ver com a história começam a sofrer, começam a ser atingidas pela mesma correção que está sobre a vida de Jonas. E talvez você pense assim: poxa, mas parece que Deus está sendo injusto. O problema é que não há um critério para entrar neste barco. Entra quem quiser, não importa de onde vem, não importa para onde vai, olha, pagou, entrou. Olha, irmãos, eu quero falar uma coisa contigo. Você sabia que tem muito crente que está sofrendo um vento danado e está até confundido, pensando: por que eu estou nesse vento? Eu tenho obedecido, eu tenho feito, eu tenho me esforçado. Mas aí você vai procurar na vida dele um monte de profeta fujão, meu irmão. Um monte de gente ao redor dele contando um monte de lorota, mas na verdade fugindo de Deus, irmão. Fazendo parte da vida, andando em sociedade, mas está fugindo de Deus. Deus deu uma ordem específica, Deus falou claramente, mas aí bateu de encontro aos interesses próprios. Tem um monte de crente fugindo da sua responsabilidade, meu irmão. Fica atento com o seu barco, tá? Não faça como este homem, não seja tão simples assim, não seja tão ingênuo assim. Seja prudente para com o barco da tua vida. Prudente foi Pedro, que deixou Jesus entrar no barco dele. Mas quem é que você tem deixado entrar no teu barco, meu irmão? Quem é que você está tendo por uma pessoa que possa estar no meio da tua vida, fazendo parte da tua família, fazendo parte até mesmo da sua intimidade? Pessoas que atraem uma desgraça, que alcança muita gente que não tem nem nada a ver com aquilo. O verso de número 6 vai dizer: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode aí ficar dormindo? Aleluia! O pau quebrando no barco. Jonas estava onde? Lá no porão. Fazendo o quê? Dormindo. O pau quebrando, a desgraça instaurada, a ponto de morrer todo mundo. Olha, irmãos, eu me lembro da época que este sono de Jonas era o meu sono. Época aonde a minha vida resumia-se em ir para as bocas, em ir para lugares de confronto, de conflito, guerra instaurada no tráfico, e eu lá vendendo a droga, a ponto da polícia, a ponto dos inimigos acabarem com a minha vida, mas eu lá, de braço cruzado, de boa, parecia que nada estava acontecendo. Enquanto isso, a minha mãe chorando dentro de casa, clamando: Jesus, não deixa que toquem na vida do meu filho. Sabe, irmãos, olha, isso aqui é muito sério, porque geralmente aqueles que são os motivos da desgraça, não estão nem aí, meu irmão, para o que está acontecendo. Eram eles que precisavam estar clamando por ajuda. Eram eles que deveriam estar clamando por misericórdia, se arrependendo da decisão que tinham tomado. Mas esses, não estão nem aí, meu irmão.
enquanto os outros estão sofrendo. A Bíblia diz, irmão, que nessa altura do campeonato, quem estava viajando naquele barco já estava jogando todos os seus pertences para fora. Ria, subica, narabacéria. As pessoas estavam perdendo seus bens para tentar fazer com que o barco ficasse leve. Mas eu quero te dizer uma coisa: não é isso que está pesando o barco. O que está pesando o barco é a falta da presença de Deus, meu irmão. Aleluia! Quando Deus não está presente nas nossas vidas, tudo fica mais difícil, fica mais pesado. Aquilo que era colorido passa a ficar cinza. A gente já não encontra mais prazer nas coisas boas. Tudo fica mais difícil. Mas aquele Jonas do barco, irmão, ó, não está nem aí. Em vez de botar a boca no pó e clamar: Senhor, eu vou me consertar para que esta tempestade se acalme. Olha, irmão, quem está falando aqui já foi Jonas. O barco da minha família, minha mãe está aqui, ó, já perdeu muita coisa, quase acabou com a família, minha irmã, e a desgraça era culpa minha. Os meus irmãos, eles não faziam nada que causassem tamanha tristeza, e se preocupavam também comigo. Estavam todos preocupados, só eu que, ó, estava dormindo enquanto o pau estava quebrando. Eu não conseguia ver, eu não conseguia discernir mais nada. Por quê? Porque faltava. Satanás conseguiu cegar a minha visão, irmão. Aleluia. O capitão começou a dizer para Jonas: Jonas, como é que você pode continuar dormindo, Jonas? Você não está vendo o que está acontecendo? Aleluia. Só que no verso de número 7, olha o que começa a acontecer. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Ou seja, quem é o verdadeiro motivo de tudo isso estar acontecendo. Porque era para a gente estar viajando tranquilo. Nós não estamos buscando o mal de ninguém. Nós estamos aqui mais um dia das nossas vidas, e de repente tudo isso aconteceu. Tem alguma coisa errada. Vamos lançar sorte para saber quem é o causador dessa tempestade, desse vento, dessas percas. Alguém no nosso meio está gerando ira. Alguém no nosso meio, meu irmão, está sendo repreendido, e nós estamos tentando de ganhar nesse navio porque a gente não procurou saber antes. Irmão, nunca é tarde para saber quem é que está gerando problema, tá? Na verdade, nós deveríamos sempre aprender, como a Bíblia está dizendo, sempre fazendo uma varredura na nossa vida e procurando aqueles que, ó, esse daqui, se eu continuar andando com ele, o vento vai começar a soprar, porque esse aqui está fugindo de Deus, meu irmão. Esse aqui está fugindo da obediência da palavra. Esse aqui, ó, esse aqui não está gerando coisa boa lá no céu, não. Nós deveríamos sempre estar fazendo isso, irmão, porque dessa forma o barco da nossa vida não vai ficar sendo afligido por causa do erro dos outros, não. Nós vamos colher coisas boas e vamos plantar coisas boas e vamos colher as coisas boas que nós plantamos. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eles fazem isso, o que acontece? Aonde cai a sorte? Cai sobre Jonas. Aí olha o que diz o verso 11.
visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: de onde vão, o que vamos fazer com você para que o mar se acalme? O capitão, meu irmão, ele já sabe que o problema é Jonas, mas ele está se perguntando: e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com Jonas, meu irmão? É uma pergunta muito séria, né, irmão? O que nós vamos fazer com esse abençoado? O que a gente pode fazer para que essa tempestade acabe? Eles estão perguntando para Jonas. Aleluia. Aí sabe o que Jonas responde? Verso de número 12: peguem-me e joguem-me no mar, e eles se acalmará. Você sabe qual é o problema daquele que é desobediente, meu irmão? Que quando a gente confronta ele, que quando a gente chega para ele e pergunta: o que nós vamos fazer com você? Em vez dele dizer bem assim: vocês não precisam fazer nada comigo não, eu vou me arrepender, eu vou voltar aos caminhos do Senhor, eu vou me reconciliar com Deus, e tudo isso vai acabar. Essa deveria ser a resposta de Jonas. Mas Jonas está dormindo aquele sono, sabe, irmão? E hoje eu estou aqui como profeta para te dizer: se este sono está sobre a tua vida, meu irmão, acorda. Rica, lava, subergue, a subandará. Desperta tu que dorme, meu irmão. Ei, o mar não é teu lugar não. Ainda há tempo de arrependimento, de reconciliação. Jonas está pedindo o mar, mas o capitão está preocupado com Jonas. Aí a Bíblia continua dizendo: pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Sabe por que Jonas está dizendo: essa tempestade caiu sobre vocês? Porque Jonas, ele não está nem aí, meu irmão. E sabe por que ele não está nem aí? Porque a lepra da desobediência já tomou a vida dele. Ele já não está sentindo mais nada. A verdade, tudo aquilo está acontecendo sobre todo mundo, mas ele não está sentindo nada, ele não está sentindo nada. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, Jonas. O anjo do Senhor, ele vai te despertar hoje, e você vai começar a sentir de novo. Sentir que o teu lugar não é aí, que tem um lugar reservado para você na presença do Senhor, que esse lugar não será ocupado por ninguém. Erguia, subi, calavasse. Porque Deus não desistiu de você, Jonas. Prestem atenção, irmãos, não era vontade de Deus. Mas Jonas não queria se arrepender, e a única solução, fora o arrependimento de Jonas, era mesmo aquele povo deixar Jonas de lado. Sabe, tem muitos Jonas no mar reclamando que foi jogado lá, mas ele pediu para isso. Até quando as pessoas vão perder tudo que têm? Vão sofrer por situações que não foram elas que geraram. A Bíblia diz que ao invés de jogar Jonas no mar, olha só, verso de número 13, ao invés disso os homens se forçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Sabe por que o mar tinha ficado ainda mais violento?
Porque Jonas, mesmo vendo tudo isso, não se sensibilizava nem com o povo do barco. Agora Jonas não está ligando para mais ninguém, meu irmão. Jonas não podia pular no mar, mas isso Jonas não faz. Jonas não está nem aí para nada. É muito difícil a gente entender o coração do desobediente, porque ele não mede mais consequência nenhuma. E eu sei o que é isso, porque meu filho está aqui, ó. E durante o meu sono, 7 anos sem um pai, meu filho ia para a igreja juntamente com a mãe dele, e ele passava na boca de fumo. E ele me encontrava lá vendendo crack, com os olhos desse tamanho, meu irmão, de tanto crack na mente. E ele dizia para mim: ó pai, vamos lá para a igreja. Vamos para a igreja, pai. E eu precisando fazer dinheiro, já naquela doideirada, meu irmão. Eu dizia: ô meu filho, vai e ora pelo teu pai. Como se a oração dele pudesse resolver alguma coisa. A oração do justo pode muito nos seus efeitos, mas Jonas só vai voltar arrependido, quebrado, meu irmão, todo lenhado. E eu dizendo para o meu filho: vai lá, ora pelo papai. Papai não pode ir, papai está numa correria doida. E a tempestade só ficando mais agravada, a família tentando remar, a família se desgastando, a família chorando, orando, clamando, mas Jean lá, meu irmão, tentando fugir da presença de Deus e só se quebrando, e só se lenhando, e só se prejudicando ainda mais. Assim é Jonas. Amados, eu quero andar mais rápido com a mensagem. É muita coisa que Deus tem aqui nesse mistério. Só que chega na hora que o capitão começa a se sentir culpado, mas ele não vê mais outra alternativa senão jogar Jonas no mar, meu irmão. É a única solução, deixar Jonas provar da sua tempestade. Não ficar tentando guardar Jonas da tempestade que Deus está lançando sobre ele. Porque aí sofre todo mundo. O capitão começa a pedir misericórdia, que não seja imputado a ele a vida de Jonas, porque ele acha que Jonas vai morrer. Vai morrer não, irmão. Porque a correção de Deus não mata ninguém não. Amém? Deus sabe como trazer, Deus sabe como amassar o barro, meu irmão. Deus sabe como levar o homem até o seu limite, para que ele venha entender que só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que no verso de número 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Uma outra circunstância já estava preparada para Jonas. Sabe qual é o problema do coração endurecido? Como o de Jonas está. O coração endurecido, ele planeja muitas coisas, mas ele se esquece que a resposta final vem de Deus, meu irmão. É Deus que dá a resposta final. Pode arquitetar como eu arquitetei. Eu arquitetei assalto, eu arquitetei seu bambambam da droga lá na Serra, em Guarapari, em Vitória. Eu tinha muitos planos, meu irmão. Mas na minha vida, a resposta final sempre era de
Deus. E a resposta de Deus para mim era sempre a mesma: neste caminho você não vai prosperar. Eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe um dia, logo quando ela descobriu que eu já tinha entrado para o tráfico, ela disse, ela liberou a palavra, e depois daquele dia nunca mais eu consegui progredir, meu irmão. Minha mãe disse assim: olha, você nunca vai prosperar neste caminho. Até então eu ainda ganhava um dinheiro, eu ainda fazia um rock, eu ainda, ostentava alguma coisa, mas depois desse dia, acabou. Nada dava certo. Eu dava 3 passos para frente e eu começava a achar, agora vamos. Aí andava 4 para trás e o pau quebrava. E minha mãe sempre dizendo, enquanto você estiver nesse caminho, você vai sofrer, meu filho. Sai dessa vida, meu filho. Mas o coração endurecido sempre tinha um plano, Sempre usava de esperteza, mas nunca alcançava nada. A Bíblia diz que já tinha uma resposta, uma última palavra de Deus, e essa última palavra era o peixe. Os peixes da minha vida tinham 2 nomes. Na verdade, Deus sempre preparava 2 peixes para mim: prisão e clínica. 2 peixes: prisão e clínica. Sempre que eu não endurecia o meu coração, prisão. Sempre que eu não endurecia o meu coração, clínica. Muita droga, ou então era pego no tráfico, com arma, com muita droga. A Bíblia diz que ali dentro ele orou, porque quando a chapa esquenta, quando a coisa aperta, o sapo pula, diz o ditado, irmãos? Eu sou sincero, eu não sirvo ao Senhor porque sou bonzinho, não sou bonzinho, não sou. Eu reconheço as minhas misérias, e eu dependo de Deus, irmão. Se Deus não estiver dentro de mim, as minhas misérias vão aparecer, a minha vergonha vai aparecer, e eu vou perder o meu nome de novo. Eu vou ser chamado de novo, sabe de quê? De cracudo, de noiado, de traficante, de maluco. E hoje eu tenho um zelo muito grande por aquilo que Deus fez na minha vida. E eu não vou abrir mão disso por nada. Mas dentro do peixe todo mundo clama. Dentro do peixe todo mundo reconhece. O peixe do filho pródigo foi o lixeiro, aquela pocilga, Foi estar dando comida aos porcos. Aquilo foi o que Deus preparou para ele, para que caísse em si. Mas até nisso a gente vê a misericórdia de Deus, não é isso, irmãos? Porque olha só, Deus está falando até com o peixe por causa de Jonas. Irmãos. O peixe vem e engole Jonas. E agora? Jonas vai para onde? Vai para onde Deus determinar. Sabe por quê? Porque Deus dá ordem para o peixe e o peixe obedece, tá? O peixe está pelo mar. Jonas não sabe para onde está indo, não sabe o que vai dar da vida dele, não sabe nada. Mas a última palavra continua sendo a de Deus. A Bíblia diz que no capítulo de número 3, quer dizer, ainda no capítulo de número 2, Jonas ele se arrepende, E no verso de número 10,
uma vez que ele está arrependido dentro do ventre, uma vez que ele faz um voto com Deus, uma vez que ele diz para o Senhor que vai obedecer, que aonde Deus mandar ele ir, ele vai, que o que Deus mandar ele falar, ele vai falar, uma vez que agora ele, abaixou a bolinha dele, e agora ele está disposto a ser o filho que agrada a Deus, e não mais ser o filho desobediente, Deus vai falar com o peixe. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Só que aí a gente percebe uma coisa. Agora Jonas estando em terra firme, Jonas faz o que quiser, né, irmãos? Jonas vai poder ir para onde ele quiser, fazer o que quiser, falar o que quiser, ele está em liberdade de novo. Só que agora o coração dele está marcado com uma coisa chamada temor. E o temor a Deus é uma coisa muito séria, amém, irmãos? Porque com Deus não se brinca. Deus não é brincadeira. Jonas está tendo uma oportunidade, uma nova chance. E Deus não está esperando o primeiro vacilo para separar Jonas, não. Deus está querendo que Jonas volte a viver o melhor de Deus para a sua vida. Deus já preparou coisa grande, coisa nova, maior do que de antes. Porque a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Coisas ainda maiores estão para se manifestar. Jonas se arrepende, Jonas se submete, Deus prepara coisa grande, coloca ele em terra firme de novo, dá ordem ao peixe, vai lá, vomita ele, está na hora dele ter nova chance. Aleluia. No capítulo de número 3, Deus vai falar com Jonas de novo. Olha o que Deus vai falar com Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Os irmãos conseguem perceber que isso daqui é aquela chamada volta no deserto, irmão? Amém? O povo de Israel foi levado para o deserto. Moisés à frente do povo, 40 dias, irmão, eram necessários para atravessar o deserto. 40 dias andando, atravessava, chegava na terra, começava a guerrear, vencer, conquistava a promessa. Mas a desobediência fez aquele povo ficar rodando 40 anos. Será que você não está rodando não, irmão? Será que você não está entrando em desertos que não são necessários? Não precisa disso. Entenda, a última palavra vem de Deus. Entenda isso, Ele é soberano. Tudo isso acontece com Jonas, e quando Deus volta a falar com Jonas, Deus fala a mesma coisa. A mesma coisa. Jonas, agora que você já está bem, nós já estamos de bem de novo, nos reconciliamos, né? Você já está em terra firme, o livramento já aconteceu, né? Nós já estamos de bem, você já não quer fugir da minha presença, né, Jonas? É, Senhor, então agora, vai fazer aquilo que eu tinha te mandado fazer? Por quê? Porque, meu irmão, com Deus não tem pirraça. Não adianta, irmão, tentar lutar contra Deus. Você está entendendo? A gente pode correr para lá, correr para cá, chorar, dizer que não quer mais, irmão. A palavra continua a mesma para nós, a mesma, não muda.
E você sabe por que não muda, irmão? Porque não é porque Jonas fez pirraça e quis fugir que Deus deixou de ter misericórdia por Nínive. Você está entendendo, irmãos? A questão que o reino do céu trabalha é uma questão chamada vidas. É uma questão chamada reino. Vai muito além da minha vontade só. Não se trata do Jean, meu irmão. Se trata de um povo. Se trata de uma igreja. Se trata de pessoas que estão perdidas. Se trata de pessoas que precisam ser alcançadas. Se trata de uma palavra que precisa ser pregada. Porque a Bíblia pergunta: como crerão se não tem quem pregue? Irmão, nós temos que lembrar que um dia o bom pastor deixou 99 ovelhas para ir atrás de nós. Priorizou a gente e deixou 99 no aprisco. Uma vez que ele nos resgatou, ele vai nos deixar no aprisco. A nossa vontade vai ser deixada de lado por uma causa maior. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Nós somos servos. Nós somos trabalhadores da seara do Senhor. E a palavra de Deus não vai mudar se eu fizer bico, ou se eu recuar, ou se eu disser não vou mais pregar porque fulano falou isso comigo, ou porque hoje eu estou triste, ou porque hoje o dia não foi favorável. Meu irmão, eu vou pregar, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, e a necessidade também não é minha, é do céu, é do Senhor, que está muito mais elevado do que eu. As minhas Deus resolve. Eu tenho que preocupar com as de Deus, irmão. Eu tenho que ser canal daquilo que Deus quer fazer. Aí a palavra volta, mas a palavra volta igual. Ó, Nínive está lá te esperando, tá bom? Para aquela obra. Dessa vez ele vai. Aí chega no verso de número 5, capítulo de número 3. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa. O ministério dele ainda funciona. O ministério de Jonatas foi eficaz, aleluia. Pelo que Nínive inteira, uma nação inteira, se converteu, entrou no jejum, vestiu de pano de saco. Você sabe o que isso significa? Irmão, olha só como é que Deus é maravilhoso. Os inimigos iam deixar de ser inimigos, irmãos, para juntos adorarem ao mesmo Deus. Você está entendendo que a sabedoria de Deus vai muito mais além do que a raiz de amargura do coração de Jonas? Meu irmão, quanto mais palavra a gente colocar para fora, mais pessoas ao nosso redor serão impactadas por ela. E sabe o que isso vai acontecer? Menos guerra, menos inimigos ao nosso redor, irmãos. Mais pessoas profetizando, mais pessoas na mesma fé, na mesma direção, unidas no mesmo propósito, irmãos. Não terá mais lugar para adversário e guerra. Você sabe o que é que Deus estava querendo fazer? Salvar os ninivitas, sim, mas também, irmãos, acabar com essa inimizade entre Israel e Nínive, porque isso gerava mortes, irmão.
Toda vez que havia confronto, guerra, muita gente morria, muita lágrima era derramada, muita coisa se perdia. A Bíblia ela fala assim, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Sabe quem ganhava alguma coisa com a inimizade de Nínive e Israel? Satanás, irmão. Porque toda vez que tinha guerra, ele ceifava aquela multidão de gente. A nossa arma continua sendo a palavra, a espada do Espírito, a espada de dois gumes, que vai lá onde a gente não pode ir, entre as juntas e medulas, capaz de discernir, irmão, a intenção do coração do homem. Acabou-se o inimigo debaixo da obediência. Os teus adversários serão ganhos, menino, mas através da palavra. Não adianta você querer fugir, porque o nosso Deus ele é soberano e a sabedoria dele, irmãos, excede o nosso entendimento. Tem coisas que a gente não entende agora. É como o louvor que estava tocando, mesmo sem entender. Sabe, irmãos, lá na casa de recuperação, já aconteceu várias vezes de um aluno me dar problema lá, e eu sair da minha casa, correndo, por causa do problema, e no meio do caminho eu ir pensando bem assim, eu vou mandar fulano embora. Não, tá dando problema demais, a gente não precisa disso, eu vou resolver o problema, vou mandar embora. E quando eu ia chegando perto da clínica, o Espírito Santo ia falando comigo, você não vai mandar ninguém embora não. Uai, quem manda aí é quem? Você não vai mandar embora nada, você não vai mandar ninguém embora, você vai resolver o problema ensinando a minha palavra. Você vai corrigir o problema. Quem você vai mandar embora não é o aluno, é o demônio. Rava subika pianaravassa. E muitas das vezes, irmãos, eu confesso aos irmãos, tá? Que eu mordi o beiço, sabe? Quando a gente morde o beiço ou morde a língua, para não falar aquilo que humanamente a gente quer falar, mas espiritualmente a gente sabe que não pode falar. Melhor é andar no Espírito. Ontem nós pregamos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A minha atitude gerada